Bom dia. A Cor do Dinheiro, edição do dia 12 de março do ano da graça de 2020. O meu nome é Camilo Lourenço e, como você vai perceber hoje, a agenda é brutalmente longa. Primeiro ponto. Eu costumo começar estes programas com um sorriso. É habitual, faz parte do meu otimismo natural e faz parte de contagiar também quem está desse lado. Hoje comecei este programa com este ar sisudo e é muito provável que o programa decorra todo ele com este ar sisudo. E porquê? Porque nunca, nas últimas décadas, estive tão preocupado com Portugal como estou hoje. E devo dizer que este meu ar de... ou melhor, esta minha sisudez, este meu ar de preocupado piorou dramaticamente nas últimas 24 horas. E porquê? Por duas razões. E você vai perceber durante todo o programa de hoje. Eu gosto muito mais de comentar economia e economia política. Sou forçado a comentar questões de saúde e as suas implicações na economia e na sociedade. E porquê é que isto acontece? Olhe, porque há dois aspectos que não estão a funcionar bem em Portugal. Em primeiro, é o amadorismo em excesso que nós estamos a ver junto das autoridades, particularmente quem está na área da saúde, e por outro lado, uma irresponsabilidade coletiva gritante, brutal. Se há uma semana eu achava que nós devíamos fazer a nossa vida normal, porque pensava que, apesar de tudo, esse amadorismo estava contido na saúde e porque nós tínhamos pessoas responsáveis na sociedade, hoje penso exatamente o contrário. E, portanto, quero deixar esta nota aqui. A situação mudou radicalmente em 3 ou 4 dias. E, portanto, nós temos que adaptar comportamentos a isso. E todo o programa de hoje vai refletir exatamente essa preocupação. Então vamos lá ao período de ordem do dia, porque eu acho que há muito em jogo. Ontem, ao ver uma entrevista na RTP3, feita pelo meu colega Vítor Gonçalves, para mim foi uma das melhores manifestações de serviço público dos últimos anos que eu vi. Uma entrevista muito bem conseguida, uma entrevista que vai aos pontos essenciais. Eu pus o link já aqui nesta página, você pode consultá-la, e porque tinha pela frente uma pessoa que sabia o que estava a dizer, o Dr. Filipe Frois, que é um pneumologista. Nada melhor para falarmos sobre estas matérias do que um pneumologista, porque a doença, como já se percebeu, a doença e não só, onde há mais mortalidade é precisamente nos grupos etários mais elevados, precisamente com problemas respiratórios. Bem, durante essa conversa, o Dr. Filipe Frois admitiu que se nós tivermos uma fase aguda de acesso aos hospitais, procura dos hospitais por parte de pessoas mais velhas que venham a ter problemas de respiração, a situação pode se tornar preocupante. Porque pode não haver, e eu até acrescentaria mais, não há unidades de ventilação suficientes para acompanhar os casos que podemos ter. E é por isso que isto é preocupante, a situação a que a gente chegou. Porque basta olhar para o caso italiano, onde um misto de incúria e de azar, porque não se percebeu, ontem percebi eu finalmente, pela boca do Dr. Filipe Frois, qual era a origem das infecções em Itália, e como aquilo começou, mas dizia eu, se tivermos um cheirinho do que se passou em Itália, a situação pode escalar e nós perdermos completamente o controle da situação, como aconteceu exatamente no caso italiano. Portanto, todo o cuidado é pouco. Segundo ponto, e devemos voltar a esta questão mais adiante. Segundo ponto, eu tenho tido mensagens de espectadores que me dizem que os filhos lhes transmitem que aquilo que os professores ensinam nas escolas, que é, olhe, lava as mãos, e ensinam os miúdos a lavar mãos. E os miúdos dizem que vão às casas de banho e não têm sabão. Eu já não estou a falar de gel para lavar as mãos. Já não estou a falar de desinfetante para as mãos. Estou a falar de sabão. Como disse aqui no início da semana, sabão azul é das coisas mais fantásticas para garantir higiene. Não há dinheiro nas escolas, nem para comprar uma barra de sabão azul. É isso que nós estamos a falar. É a esse ponto a que chegou a bandalheira e a má gestão nas escolas e no Ministério da Educação. É isto? Responda a você. Terceiro ponto.
O Primeiro-Ministro dizia ontem, depois da reunião do Conselho Nacional de Saúde Pública, que o Governo está a estudar medidas para apoiar os pais que tenham que ficar em casa porque os filhos deixam de ter aulas. Primeiro ponto, eu estou muito ansioso por conhecer a resposta do Sr. Primeiro-Ministro, porque a escola do meu filho fecha a partir de hoje, é provável que a escola da minha filha também feche e, portanto, eu vou ter que passar mais tempo em casa a acompanhar miúdos. E, portanto, espero ansiosamente por esta decisão e pelas decisões que o Governo vai tomar nesta matéria para apoiar os pais que precisam de ficar a apoiar os filhos em casa. Ponto seguinte. A América anunciou ontem à noite, pela boca do Sr. Donald Trump, que vai fechar durante um mês, com efeitos a partir de meia-noite de sexta-feira, a afluência de viajantes da Europa para os Estados Unidos. A gente olha para esta medida à primeira vista e diz assim, é acertado, porque eles já perceberam que em Itália se instalou a bandalheira, que em Espanha as coisas estão a ficar fora de controle, que em Portugal podem ficar fora de controle rapidamente. Em Inglaterra ninguém sabe muito bem, mas querem travar isto. Aliás, como você viu nos últimos dias, há um caso interessante de estudo, que se chama Macau, que conseguiu conter brutalmente aquilo que são as vias de transmissão. É claro que aquilo foi feito à custa de coisas muito complicadas, não deixar entrar pessoas, obrigar as pessoas a ficar em casa e coisas ainda mais chatas do que esta. Bom, mas depois olhamos melhor para as decisões do Sr. Trump, que é aquilo que devemos fazer sempre quando Trump anuncia alguma coisa, e descobrimos que afinal as limitações para a importação, entre aspas, de pessoas da Europa para os Estados Unidos se limita à Europa continental. A Inglaterra está fora deste lote. Eu não percebo muito bem porquê. Aquilo que eu pensava que era uma medida de saúde pública americana, afinal transforma-se numa medida de saúde política. Porque eu saiba, os casos estão a crescer em Inglaterra também, e nem sequer temos informação muito clara sobre isso. Aliás, até já há pânico em certas zonas de Inglaterra, porque nós estamos a ver em Portugal que é prateleiras vazias, também está a acontecer em Inglaterra. O que mostra, de facto, qual é a motivação de fundo do Sr. Trump. Ponto seguinte. Muitas perguntas ontem, de pessoas que me se têm dirigido a perguntar, Camilo, então, como é que é? Imagino que a gente tem algum problema. As seguradoras pagam as despesas relativas a tudo que foi ato médico relacionado com o Covid-19? Não sei, confesso. Já ouvi respostas num sentido, respostas no outro. Ontem, ao final da tarde, fiz uma pergunta, ou duas, a pessoas das seguradoras que eu conheço, e a resposta foi, não temos informação. Eu prometo que hoje vou acelerar os meus contactos nesta área para poder dar uma resposta amanhã. Último ponto. Ontem à noite, ao ouvir a senhora Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, e a doutora Marta Quase Temido, Ministra da Saúde, ouvi as duas senhoras desmentirem veementemente aquilo que circulou durante todo o dia de ontem, que é, já houve mortes nos hospitais portugueses relacionadas com o Covid-21. A doutora Graça Freitas foi tão explícita que a certa altura até lhe custou dizer isto. Meus senhores, essa informação surgiu de manhã, nós desmentimos-la, mas ao final da tarde continuava a circular. Bom, eu não fui uma das pessoas que fez eco dessa informação. Mas há duas coisas que quero dizer sobre isto. Em primeiro lugar, eu espero que a Ministra e a Diretora-Geral de Saúde estejam a falar verdade. Seja porque é mesmo verdade, seja porque não tiveram acesso à informação toda. Porquê é que eu digo isto? É o segundo ponto. Se confirmar hoje ou nos próximos dias que esta informação não é correta, seja pelo que for, porque alguém mentiu na cadeia de comando, ou porque alguém foi ignorante e do ponto de vista burocrático não conseguiu apurar a informação a tempo e horas, há uma coisa que quero dizer. A Ministra e a Diretora-Geral da Saúde têm de ir para a rua. Não é daqui a 2 semanas ou 3, é imediatamente. Ok? Vamos ver se percebemos. Se confirmar que algumas das mortes que já ocorreram nos últimos dias têm a ver com Covid-19, depois do desmentido da Diretora-Geral de Saúde e da Ministra ontem, só há um caminho. Seja porque elas deliberadamente mentiram ou não, porque alguém mentiu na cabeça de comando, na cadeia de comando, alguém cá em cima tem que assumir responsabilidades. E, portanto, nós não podemos ter um Diretor-Geral de Saúde e uma Ministra a dar más informações.
Se isto se confirmar, estas duas senhoras têm que ir para a rua imediatamente. E eu juro que não tenho nada de pessoal contra elas. Bem, então vamos lá à agenda de hoje, que há muito mais a dizer sobre isto. A primeira é, eu estava absolutamente convencido que o Governo ontem iria decretar o fecho das escolas. Não o fez. Deu indicação de que esta decisão só pode ser tomada pelas autoridades de saúde e caso a caso. Como sabemos, já houve escolas que fecharam, escolas privadas, há uma escola pública na Amadora, outra em Portimão, as escolas de Lousada, por aí adiante, lá em cima também estão fechadas, são decisões de saúde. Isto foi uma boa decisão. Eu não sou técnico de saúde, não sou médico, não conheço nada disto, portanto tenho que confiar sempre naquilo que são as autoridades sanitárias, nomeadamente de saúde pública do meu país. Mas há uma coisa que me começa a preocupar, que tem a ver com o facto de começar a ter dúvidas que isto já não começa a ser reação por defeito. Ou seja, nesta coisa de pandemias, como percebeu ontem, a OMS declarou isto uma pandemia e já não uma epidemia, com tudo o que isso significa, de preocupante. Mas, voltando ao assunto, quando se trata de pandemias e epidemias, o aspecto mais importante é a prevenção. Até agora nós temos confiado na sociedade, no bom senso, na decisão acertada de cada um de nós, no julgamento de que o nosso ato pode prejudicar o vizinho, não é? Porque é isso que se trata. Uma criança, pelos vistos, percebemos ontem, até pela entrevista do Dr. Filipe Frois, da RTP, que as crianças não são grupo de risco. Porque os receptores daquele vírus existem em número pequeno nas crianças e vão aumentando com as décadas de idade. Bom, mesmo assim, porque alguém pode contaminar alguém, e como já se viu, o Fernando Gorita, o meu amigo Fernando Gorita, acabou de colocar um post que explica a progressão geométrica das vias de transmissão disto. E isso é que é preocupante, que é a nossa atitude, o nosso ato pode contaminar alguém. A nossa irresponsabilidade pode condenar a vida de alguém. E é isto que está aqui em causa. Portanto, eu não sei se nós não adiarmos por um dia ou dois, com as consequências que só Deus saberá, o encerramento de escolas e as consequências que pode vir a ter. Bom, onde é que isto nos leva? À pergunta se, primeiro, depois de termos um fecho de escolas, que eu acho que vamos ter, pela forma como as coisas estão a correr, se nós não temos que ir mais longe. O que é que eu digo com isto? Olhe, várias coisas. Já viu o que sucedeu em Itália? Está tudo fechado. Só as lojas e as farmácias, só os supermercados e as farmácias é que vão permanecer abertos. Ora bem, é isto que nós precisamos de evitar. Vamos precisar de ficar todos em casa? Não sei. As autoridades é que têm informação neste momento que lhes permite julgar isso, eu não sei. Mas uma coisa é certa, se calhar é bom começar a preparar os portugueses para isso. Porquê? Porque o risco de contágio duplicou brutalmente e porque nós não podemos perder o controle da situação. E que perder o controle da situação é chegarmos a um momento em que a esmagadora maioria das pessoas vai a correr para os hospitais e nós não temos ventiladores, e não temos camas, não temos quartos com pressão negativa, e seja o que for, para aguentar isto. Ora, isto leva-nos a outra preocupação. Reparou, eu vi isto ontem, a passar por aquela zona da linha de Estoril e ver as praias cheias. Espera aí, o que é que aconteceu ali? Pelos vistos, a informação foi, houve escolas que fecharam, a malta foi correr para a praia. Eu não acredito só nisto, acho que foi mesmo inconsciência. Você dirá, também a malta jovem não contagia. Pois o problema é que a malta jovem pode ficar contaminada e depois contaminar mais velhos. Mas reparou na concentração, as fotos estão aí por todo o Facebook, reparou na concentração de pessoas por metro quadrado nas praias. Parecia que tinha aberto a época balnear. Eu estou-me a rir, estou a sorrir, mas isto não tem piada nenhuma. E isto mostra a irresponsabilidade com que nós latinos levamos a estas coisas. Ora, a questão é esta, por isso é que a questão de fundo se mantém. Estas medidas de fechar escolas não estão outdated já, não são uma reação por defeito. Já agora, não é preciso ir mais e declarar mesmo, entre aspas, recolher obrigatório. Isto são questões muito duras que o Governo vai ter que avaliar nas próximas 48 horas. Porque o risco de perder o controle da situação aumentou brutalmente. Aliás, a história das praias ontem é uma das razões porque me passou um calafrio pela espinha e me fez ficar pessimista sobre a forma como isto pode evoluir em Portugal. E mais, é a razão pela qual eu hoje comecei este programa com o ar mais sisudo dos últimos meses. Ponto seguinte.
E já vamos com 15 minutos. Olha, já percebeu, né? O problema aqui, o problema essencial é como é que a gente corta as vias de contágio, as vias de transmissão, percebe? Isto normalmente, no início, pode não ser difícil, quando se atalha. O problema, como ouvindo aquela entrevista do Dr. Filipe Freud ontem à RTP, é estarrecedor a forma como se pegou o contágio em Itália. Com uma pessoa operada no hospital em Milão, pegou aquela gente dos hospitais, os velhotes, a malta mais velha. Itália tem um problema, uma pirâmide demográfica muito parecida com Portugal, que é gravíssimo para a economia e para a saúde, e depois acaba por contaminar toda aquela região. E nós passamos de 100 mortes para 800 no espaço de 24 horas. Ora, esta questão das vias de transmissão é crítica, sobretudo porque é uma coisa silenciosa, sobretudo porque não se manifesta e pode haver transmissão durante a fase que não se manifesta, e mais pela progressão geométrica, como muito bem explicou o Fernando Guarita num post que fez há bocadinho. Bom, ponto fundamental. Podemos ter que chegar a uma situação em que tenhamos que tomar medidas drásticas para cortar estas vias de transmissão, porque quando há pandemias isto é a única forma de evitar o problema, ou melhor, de agravar o problema. Aquela coisa do... Está a ver um gráfico e a linha sobe assim, e nós queremos transformar a linha assim, isto vai exigir a partir de uma certa altura decisões muito difíceis. Só uma coisa. Você está tranquilo com o Governo? Pense nas tragédias dos últimos 5 anos. Este Governo, alguma vez, e o Governo anterior, que é o mesmo, alguma vez se revelou à altura desta situação? Eu sei que não é a altura de divisionismos neste momento, mas a questão não é essa. Eu, como cidadão, preciso de tranquilidade. E não me sinto tranquilo. Porque estas pessoas deram provas no passado de não ter mãos no problema, percebe? Incêndios, por exemplo, está a ver? Mas, o meu receio é de que muita gente que foi para certos lugares, jobs for the boys, como se viu no caso da Proteção Civil, não estejam à altura. Estas são as dúvidas que a gente tem que ter, independentemente de eu ser de direita e aquela malta ser de esquerda. Não é isso que está em causa. São factos. E os factos no controle de problemas que dizem respeito à saúde pública. Bom, e para esta estamos com 4.900 pessoas em direto, que é o novo recorde. Eu pedi a alguém fazer um screenshot já agora e depois enviar-me, está bem? Porque vamos imediatamente para o ponto seguinte. Bom, sabe o que é que me preocupou? Mesmo, ontem foi perceber que houve 2 pessoas que estiveram internadas em Santa Maria, ninguém sabia que estavam infectadas, foram tratadas, ninguém à volta esteve preparado para aquilo, estiveram em quartos com outras pessoas. Agora veja só o que é que pode sair daqui. Isto é que é preocupante. Está a ver porque é que eu falava de amadorismo no início desta brincadeira? Se calhar Portugal devia ter preparado para nestes hospitais de referência terem unidades cá fora onde fizessem os testes imediatamente, antes de mandar as pessoas lá para dentro. Agora vai ser todo um rastreio de vamos atrás deste e daquele, da prima, do gato, do filho, do periquito, à procura de um problema. É isto que está aqui em causa. Portanto, esta história é séria. Nós nunca tivemos uma coisa tão séria nas últimas décadas. Bem, vamos então à parte mais risível disto tudo, que é os supermercados. Eu, como disse aqui ontem, nunca faço compras para um mês, muito menos para uma semana. Eu vou ao supermercado praticamente dia sim, dia não. Ontem fui ao meu habitual, ao Lidl, passa a publicidade da minha zona e, de facto, fiquei preocupado. Esta é a parte em que dá para rir, porque prateleiras de peixe e carne estavam vazias, porque prateleiras de verde estavam vazias. E depois o que é mais extraordinário é que como é que é possível chegar à zona do papel higiênico e descobrir que não há papel higiênico? Quer dizer, papel higiênico. Espera aí, 5.000 pessoas, alguém me tira um screenshot se faz favor? Bem, isto é doidos, isto é uma estupidez. Papel higiênico, se fossem lenços de papel, não sei das coisas, eu percebia. Bem, se fossem desinfetante para as mãos, eu percebia. Meus senhores, papel higiênico, isto não faz sentido nenhum. Já agora, porquê é que a malta está a correr para os supermercados? A CAP ontem, as empresas, aliás, a Associação das Empresas de Distribuição já garantiu que não há problema nenhum de fornecimento em Portugal. Não forcem as pessoas com o pânico de ver as fotos no Facebook e as imagens na televisão. Aliás, alguns canais estão comportados de forma absolutamente irresponsável, mas isso é outra história, é conversa para outro campeonato. Não forcem as pessoas a ir a correr. E é como a corrida aos bancos, como eu expliquei ontem, está a perceber? Eu vou garantir uma coisa. Se eu na sexta, sábado, não puder comprar papel higiênico, vou ter que ir a Badajoz. Aproveito como umas tapas e bebo umas canhas, não é? Para comprar papel higiênico. Isto não faz sentido nenhum. Já agora, por falar no assunto, vou tentar hoje fazer uma entrevista com o Presidente da CAP para explicar aos portugueses, nomeadamente quem vê este canal, porque é que não há problema com distribuição. Está a ver? Porque é que não há problema com
falta de produtos verdes, nomeadamente até que até são produzidos em Portugal. Vamos lá ganhar um bocado de juízo. Quer dizer, ir para a praia durante o dia e à noite esvaziar, ou ao final da tarde esvaziar prateleiras de supermercado. Isto não lembra nem ao Careca. Ponto seguinte, 5.100 pessoas em direto. Isto é recordes sucessivos esta semana. Bom, já chegamos aos 21 minutos, isso é uma chatice. Eu queria falar aqui ainda da parte da despesa da saúde, vou ter que deixar isto para outro dia. Só queria pegar em mais uma frase da semana, ok? Que eu vi aí no Facebook nos últimos 2 dias. Foi assim: o coronavírus deve dar-nos esperança de que somos capazes de enfrentar a crise climática. Isto veio de uma coisa chamada esquerda.net. Parece que é para aí um órgão oficial do Bloco de Esquerda, não sei das quantas. 5.200 pessoas, por favor, tirem-me um screenshot para mandar. Isto é trágico, não é? Isto é risível, mas além de risível é trágico. Porque então dissemos que já foi apagado, não sei das quantas. Isto mostra que realmente nós temos um problema, não é de intelecto, é de bom senso em Portugal. Isto é uma estupidez monumental, inqualificável. E portanto, o que se pode pedir às pessoas é, caramba, um bocadinho mais de juízo antes de abrirem a boca, que é para não fazerem estas figuras. Bom, 2 coisas só. Hoje vou fazer uma entrevista, com quase toda a certeza, ao Presidente da CAP, Dr. Engenheiro Oliveira e Sousa, e vamos ainda ter o Think Tank, não tivemos ontem, vamos ter o Think Tank por volta das 18h30, com o Jorge Marrão e com o Joaquim Guiar. Algumas destas questões vão ali ser debatidas. Quero agradecer a quem está a ver, às 5.200 pessoas, que é mais um recorde. Quero pedir a essas pessoas, a quem vai ver, que façam aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Hey, let's be careful out there, ok? Obrigado e até amanhã às 8h.